Ok, minha gente, então, estamos aqui continuando o estudo da unidade 14, hoje estamos aqui no dia 2, e ontem nós falamos a respeito da grandeza de Davi, sendo revelada não por ser o rei de Israel, mas por ser um servo do Senhor. Isso aqui é muito interessante. Na verdade, a nossa glória, não deve ser pelo que fazemos, mas pelo que somos. Ou seja, Davi foi instituído rei de Israel, portanto essa era uma função, era o seu fazer. Mas antes de ser o rei, o que importava mesmo era quem ele era. E antes de ser instituído como rei, ele foi servo e era servo do Senhor. Na página 121 nós encontramos um estudo maravilhoso sobre o que é ser o servo de Jeová. E nesse estudo nós entendemos que isso é muito mais do que ser apenas o rei de uma nação. Jó 4,18 nos diz que Deus confia nos seus servos. Em Gênesis 26, 24 temos um dos muitos textos em que Deus fala de Abraão como seu servo. Em Gênesis 24, 14, Isaac é descrito como um servo. Em Êxodo 32, 13, a Bíblia diz: lembra dos teus servos, Abraão, Isaac e Jacó. E em Êxodo 14, 31, Moisés é chamado de servo de Deus. Em Josué 24, 29, Josué é descrito como o servo do Senhor. E isso ocorre em toda a Bíblia. Em 2 Crônicas 24, 6, Moisés é novamente reconhecido como o servo do Senhor. Em Ageu 2, 23, Zorobabel faz parte dos servos do Senhor. Em Isaías 22, 20, Eliaquim é outro servo. Em 2 Reis 9, 7, Deus diz que ele vingará o sangue dos meus servos, os profetas. Finalmente, o Messias, Jesus Cristo, é descrito em Isaías 49, 5 a 7, como seu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornar-se luz para os gentios. O Senhor, descrito como o Redentor e Santo de Israel, não é só o rei, mas o servo dos reis. Que coisa fantástica, então, minha gente. Que estudo maravilhoso. Que você sinta a alegria de se tornar um servo do Senhor. Então, a verdade poderosa na vida de Davi não pode passar em branco. Nós só podemos vê-lo como rei terreno. Se o fizermos, ele será apenas mais um entre tantos outros reis, como cada nação tinha um rei. A coisa que tornou Davi tão especial é que ele era um servo de Deus. Ou seja, se olharmos só para ele como servo terreno, muita diferença, ou pouca diferença isso fará. Mas quando olhamos para ele como servo do Senhor, isso faz toda a diferença. O Novo Testamento tem muito mais a dizer a esse respeito. Mas aqui está uma das verdades mais poderosas da Bíblia. Enquanto homens separados de Deus procuram sua importância para serem reis, Davi era importante por ser servo de Deus. Com isso em mente, eu quero que você folheie os 5 primeiros capítulos de 2 Samuel. Veja como ele cuida amorosamente de Mefibosete, o qual era um aleijado, que teria sido marginalizado pela sociedade da época. Davi não era realmente um rei, ele era um monarca que era um servo de Jeová. Davi nada fez no sentido até de perseguir os descendentes de Saul, de matar, mas ele, como servo de Deus, agiu de modo diferente. Perceba essa verdade. Existe uma palavra grega usada no Novo Testamento que traduzida quer dizer filho. Essa palavra em grego é pais, que na verdade significa também servo. Ela é traduzida por servo e somente o contexto da sentença diz se devemos traduzi-la por filho ou por servo. Em outras palavras, em alguns textos essa palavra será traduzida por filho, em outros textos será traduzida por servo. Ou seja, é isso que somos. Nós somos filhos de Deus, mas ao mesmo tempo somos servos de Deus. Então, veja bem, minha gente, que tornar-se um filho do rei dos reis é a mesma coisa que tornar-se como ele, um servo.
Jesus disse: o maior entre vocês é o que me serve. Voltaremos inúmeras vezes a essa verdade bíblica até que faça parte do nosso estilo de vida. Ou seja, um filho e um servo. Nossa identidade como filho de Deus e nosso fazer como servo de Deus, né? Ou seja, isso é maravilhoso. Então agora vamos ler o texto de 2 Samuel 5, 1 a 5. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha, e o Senhor lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom, e Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei, e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio, e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. É isso, minha gente, que você se levante para ser um servo, um filho servo, e assim honrar o Senhor com a sua vida e o seu fazer glorificar o seu nome. Eu quero orar por você, Pai. Eu hoje me coloco diante de Ti, abençoando esses meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, pedindo que o Senhor dê a eles um coração parecido com o coração de Jesus, que era também semelhante ao coração de Davi, o coração de um servo, que esteja pronto a dar a sua vida em resgate por muitos, como o Senhor Jesus fez, que afirme: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Que o Senhor possa nos dar essa consciência e quebrar de nós toda arrogância, todo orgulho, todo desejo tolo de ser reconhecido pelo nosso fazer. Que sejamos, Pai, reconhecidos pela nossa vida de serviço a Ti e de serviço ao próximo, de serviço aos irmãos e serviço à sociedade. Pai, que seja assim, Pai, que se cumpra em nossas vidas aquilo que nós temos profetizado, que nós estamos sendo preparados para servir ao Senhor, servir à igreja e servir a nossa sociedade. Essa é a oração que eu faço nessa hora, em o nome precioso de Jesus. É isso, minha gente, que Deus os abençoe.